Você já se perguntou por que tudo parece dar errado exatamente quando você mais precisa que funcione? Por que, mesmo dando o seu melhor, a vida insiste em escapar pelos cantos como areia entre os dedos? E se o que você chama de esforço for, na verdade, o que está te mantendo preso? A natureza nunca se apressa e ainda assim tudo é realizado. Lao Tse, vivemos como se estivéssemos em guerra com o tempo, como se existisse um cronômetro invisível nos apressando, nos dizendo que precisamos correr, controlar, vencer. Mas essa pressa, ela tem um preço. E não é só cansaço, é a existência desperdiçada. Todos nós, em algum momento, tratamos a vida como uma máquina quebrada. Tentamos consertá-la à força. Empurramos, puxamos, ajustamos, e quanto mais mexemos, mais ela se recusa a funcionar. Como se dissesse, eu não sou feita para ser forçada, eu sou feita para ser compreendida. Hoje, talvez pela primeira vez, vamos parar de tentar fazer a vida caber nas nossas expectativas estreitas. Vamos sentar no escuro e ouvir o que ela tem a dizer. Prepare-se, isso não será confortável, mas pode ser libertador. Antes da gente começar, um recado rápido. Existe um conceito que pouca gente conhece, mas que pode mudar completamente a forma como você lida com seus pensamentos. É possível reestruturar padrões mentais negativos usando uma combinação simples de ciência e filosofia. Daqui a poucos minutos, eu vou te contar como você pode ter acesso a esse conhecimento exclusivo. Agora vamos voltar ao conteúdo. Você já tentou segurar água com as mãos? Quanto mais forte você aperta, mais rápido ela escapa. Essa é a metáfora mais precisa que encontrei para descrever o que acontece quando você tenta controlar a vida com força demais. E a maioria de nós está exausta exatamente por isso. Estamos tentando manter sob domínio aquilo que, por natureza, escapa. Você acorda, o peito apertado, a cabeça já simula conversas que ainda não aconteceram, fracassos que ainda não vieram. Há uma urgência constante, como se algo estivesse sempre prestes a desmoronar. E aí você forças a conversa, força o encontro, força o resultado, porque o medo do caos é maior que a confiança no fluxo. Mas adivinha? Esse esforço desesperado é o próprio caos. Michel Foucault descreveu que o homem moderno é um animal em uma gaiola feita de horários, regras e metas. Mas ninguém contou que fomos nós que trancamos a porta por dentro. A verdade incômoda é que a maioria das coisas que você quer não vão vir quando você estalar os dedos. E não é porque a vida está contra você, é porque ela tem um ritmo, uma lógica que escapa à obsessão humana pelo controle. O problema não é a sua intenção, o problema é o seu aperto. Há algo de violento nesse desejo de querer tudo agora, a ansiedade de quem tenta empurrar o rio para frente, como se a água estivesse lenta demais. Mas o rio não é lento, você que está com pressa. Pense nos momentos em que você conseguiu algo forçando. Foi realmente satisfatório ou foi como vencer uma guerra que custou mais do que valia? O problema de controlar tudo é que você acaba matando a beleza do imprevisível, e é no imprevisível que a vida realmente acontece. Dostoiévski disse: "O segredo da existência não consiste apenas em viver, mas em saber para que se vive. E viver para controlar tudo é um não viver. É só um sistema de defesa mascarado de produtividade. Você já reparou que, quando menos se importa com o resultado, as coisas fluem? O texto sai melhor, a conversa é mais sincera, a conexão é mais intensa. Isso não é coincidência, é o resultado da ausência de resistência. Mas calma, isso não é um convite à inércia, é um chamado à sabedoria, porque existe uma força mais poderosa que o esforço cego, a entrega lúcida, aquela em que você age com intenção, mas sem desespero, onde você quer, mas não mendiga, onde você sonha, mas não sufoca o sonho tentando controlá-lo. A necessidade de controlar tudo é, muitas vezes, um disfarce do medo. Medo de ser rejeitado, de falhar, de não ser suficiente. Mas não é tentando manipular o universo que você vai encontrar paz. É olhando para dentro, entendendo o que esse medo está tentando proteger. E soltando, devagar, mas com coragem. Imagine alguém tentando aprender a andar de bicicleta. Os que caem mais não são os que se arriscam, são os que travam o guidão com força, como se assim pudessem evitar a queda. A tensão é o que derruba,
e com a vida não é diferente. No fundo você sabe, forçar te esgota, controlar te afasta, segurar demais te impede de sentir. Talvez hoje seja o dia de abrir um pouco a mão, não para perder tudo, mas para descobrir o que fica mesmo quando você para de apertar. Você pensa demais. E não é porque você é inteligente, é porque você tem medo. Medo de que, se não prever todas as possibilidades, algo ruim aconteça. Medo de que o futuro escape do seu controle. Medo de que você acabe sozinho, falhando, exposto. Mas o que você não percebe é que o pensamento que tenta te proteger é o mesmo que está te destruindo. A mente, quando entra em estado de guerra, se torna incapaz de perceber a realidade como ela é. Ela começa a operar como um sistema de defesa, não de presença. Você não vive, você simula, você não conversa. Você antecipa respostas, interpreta silêncios, projeta rejeições que ainda nem aconteceram. Você não age, você calcula, procrastina, paralisa, porque o seu pensamento não está te guiando, ele está te sabotando. Alan Watts dizia: a mente que tenta controlar o pensamento é como um cão perseguindo o próprio rabo. Quanto mais você corre atrás de certezas, mais elas escapam, e aí você cansa, mas não para, porque ainda acredita que pensar demais é igual a estar preparado, mas não está. Você está exausto, e esse cansaço não vem de trabalhar demais, vem de pensar demais sobre tudo o tempo todo, vem de querer antecipar cada movimento do universo. É como tentar andar com os olhos voltados para o espelho retrovisor. Você está vivo, mas em atraso. Sabe aquela conversa que nunca flui? O projeto que trava? A conexão que esfria? É você. É a sua mente em estado de alerta, bloqueando tudo o que poderia ser espontâneo, leve, verdadeiro. Porque para a mente em guerra, leveza é uma ameaça. Ela desconfia de tudo que não foi minuciosamente analisado. Mas a vida não pede análise. Ela pede presença. Você pode planejar o que vai dizer, mas não pode controlar como será ouvido. Pode preparar o encontro, mas não pode obrigar a química a acontecer. E é exatamente aí que mora a frustração, no espaço entre o que você queria controlar e o que simplesmente é. O estoicismo antigo já dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Mas a mente que vive em guerra confunde as duas. E paga um preço alto por isso. A mente que pensa demais envelhece antes do corpo. Ela se esgota num jogo que nunca acaba. E começa a desconfiar até da própria intuição. Mas há um detalhe que muda tudo. Pensar demais não é sinal de profundidade. É sinal de ansiedade. O verdadeiro pensador não pensa para evitar a vida. Ele pensa para compreendê-la e depois solta. Mas você não solta. Você agarra cada ideia como se fosse a última, cada detalhe como se dele dependesse sua sobrevivência emocional, e assim você afunda. Você não precisa de mais respostas, precisa de silêncio. Não o silêncio da resignação, mas o silêncio que vem quando você percebe que controlar tudo é impossível e que a paz vem quando você deixa de tentar. Você está em guerra com fantasmas que você mesmo criou. E eles só desaparecem quando você para de alimentá-los com pensamentos. Talvez hoje seja o dia de parar de lutar, não com o mundo, mas com a sua própria mente. Você pode não dizer uma palavra, mas o desespero tem cheiro, as pessoas sentem, a vida sente. Você entra num ambiente e, antes mesmo de abrir a boca, já é percebido como alguém que precisa de mais. E o que precisa de mais assusta. Você já reparou como tudo parece fugir quando você está desesperado por aquilo? A mensagem que não é respondida, a vaga de emprego que escorrega, a conexão que esfria. Quanto mais você corre atrás, mais tudo se distancia. Mas isso não é azar, é energia. Existe algo na urgência que repele, não porque as coisas não sejam possíveis, mas porque sua energia comunica medo, falta, carência. E o mundo, cruelmente ou não, responde a isso. A vida se afasta de quem tenta agarrá-la como um animal selvagem. É quase uma dança sutil. Se você invade o espaço, pisa nos pés da música. Mas se você dança com calma, com presença, com intenção, a vida se aproxima, porque ela confia em quem está inteiro.
e não em quem implora para ser completado. Viktor Frankl dizia que a felicidade não pode ser perseguida, ela deve emergir como subproduto de um propósito maior. Mas estamos fazendo o contrário, estamos perseguindo tudo como se a vida fosse um currículo a ser preenchido, e esquecemos que ninguém se apaixona por quem está implorando amor. A necessidade de controlar, convencer, forçar, nasce da crença de que não somos suficientes do jeito que somos, então tentamos compensar com esforço. Mas a verdade é que o excesso de esforço grita: eu não acredito que sou digno disso naturalmente. E aí, ninguém mais acredita também. Você pode até conseguir algo na base da insistência, mas o preço será sempre a dúvida. Será que consegui porque vale a pena ou porque forcei o suficiente? Essa dúvida corrói, silenciosamente. É por isso que os encontros mais marcantes são os que acontecem sem pressão. A conversa que flui, o olhar que não precisa provar nada, a presença que não exige atenção, apenas a atrai. E não se engane, isso não é dom, é estado interno. Quando você está bem com você, sua energia muda, e tudo ao redor responde. Mas se você anda por aí implorando por retorno, você entrega o seu valor de bandeja. E quem carrega urgência, carrega fraqueza. A vida, paradoxalmente, confia em quem não precisa tanto assim dela. É duro ouvir isso, mas libertador entender. Você já viu alguém tentando forçar uma flor a desabrochar? Ela morre, porque o toque impaciente destrói o processo. É assim com tudo. Relações forçadas viram jaulas. Oportunidades arrancadas à força se tornam fardos. Resultados que vêm sob pressão. Custam caro demais. Então respira. Larga esse peso que você carrega nos olhos, nos gestos, na voz. Você não precisa implorar por aquilo que te pertence. Você só precisa permitir que isso venha até você, quando você parar de ser uma barreira. Às vezes, o que falta não é mais esforço, é mais espaço. E o espaço só nasce quando você para de sufocar a vida com expectativas. Agora me responda. Você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Existe uma diferença brutal e mal compreendida entre desistir e soltar. Desistir é abandonar por medo, soltar é liberar por sabedoria, mas para muita gente, parar de forçar parece sinal de fraqueza, como se a única prova de que você se importa fosse estar constantemente em estado de tensão. Só que a tensão crônica não é cuidado, é desespero. E desespero, como já vimos, sufoca. Pense num músico tocando uma peça complexa. Se ele tensiona os dedos, trava os ombros, respira curto, a música morre. Mas se ele confia, se entrega e deixa a melodia passar por ele, a mesma partitura se transforma em arte. Não foi o esforço que fez a diferença, foi a energia por trás do movimento. Na vida é a mesma coisa. O problema não é querer algo, é precisar tanto que você passa a sufocar aquilo com sua urgência. Soltar não é abandonar o que importa, é parar de carregar do jeito errado. É quando você continua desejando, mas sem mendigar. Continua se esforçando, mas sem violência interna. Continua acreditando, mas sem exigir provas o tempo todo. E isso, meu amigo, muda tudo, porque o mundo escuta o seu silêncio. Quando você está em paz com os processos, com os tempos, com o ritmo da existência, você começa a perceber que a vida respira melhor quando você não está bloqueando o fluxo com o peso das suas exigências. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste. E ele não estava falando de mágica, não estava falando de energia.
Quanto mais você se opõe à realidade, mais você endurece. E quanto mais endurece, menos você se adapta. E o que não se adapta, quebra. O que precisa acontecer na sua vida que só vai acontecer quando você parar de tentar controlar. Talvez seja aquele amor que só floresce quando você para de cobrar. Ou aquela ideia criativa que só surge quando você desiste de parecer genial. Ou aquela mudança de vida que só acontece quando você não está mais tentando forçar coragem. Soltar é espaço, e o espaço é o que torna qualquer coisa possível. Mas o ego odeia isso. Ele quer resultados, quer provas, quer garantias. Só que a vida não opera por contrato, ela opera por sincronia. E sincronia só aparece quando você está presente, não quando está controlando o tempo todo. Soltar é um gesto de confiança. É olhar para a vida e dizer: eu fiz minha parte, agora você faz a sua. E esperar, não com medo, mas com serenidade. Você pode tentar controlar tudo, ou pode escolher respirar. Não dá para fazer os dois. É por isso que as pessoas mais magnéticas que você conhece não estão implorando por atenção. Elas apenas estão. E estar é um superpoder. Não pense que isso é inação. É uma ação mais refinada, menos barulhenta, mais efetiva. Você pode continuar nadando contra a corrente e se esgotar. Ou pode aprender a flutuar e deixar que o rio te leve onde você precisava chegar o tempo todo. Sem gritar, sem empurrar, sem perder a si mesmo no processo. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é soltar. Existe uma coisa que ninguém te contou. A vida funciona melhor quando você para de tentar tanto. E isso não é autoajuda barata. É observação crua da realidade. Você já percebeu que, quando finalmente desiste de correr atrás de algo, aquilo de repente começa a correr na sua direção? É quase insultante. Você passou meses tentando, forçando, planejando cada detalhe. Nada. Aí um dia você solta, não por estratégia, mas por cansaço, por rendição, por paz. E a vida responde, como se dissesse: agora sim, agora você está pronto. Mas pronto para quê? Pronto para estar inteiro. Pronto para parar de sabotar o presente tentando manipular o futuro. Pronto para viver, e não apenas sobreviver em função de objetivos. Essa é a chave do fluxo. Não é sobre passividade, é sobre confiança. Não é sobre não agir, é sobre agir no tempo certo, com a energia certa, sem precisar gritar por resultado. Você já viu um artista em estado de flow? Ele não está pensando, não está se cobrando, não está tentando parecer genial. Ele só está presente, conectado, deixando que algo maior o atravesse. É isso que chamamos de estado de fluxo, o ponto em que o tempo desaparece. A ansiedade se cala e tudo parece dançar em sincronia, sem esforço, sem fricção. E sim, isso é possível para você. Não só na arte, mas em decisões, conversas, trabalho, relacionamentos. Mas para viver isso, você precisa aprender algo que poucos dominam: confiar sem saber. Confiar mesmo sem controle. Confiar mesmo sem garantias. Confiar porque você percebeu que tentar demais é o que estava impedindo as coisas de acontecerem. O esforço, quando nasce da escassez, afasta. O esforço, quando nasce da presença, flui. A maioria das pessoas acredita que conquistar algo exige tensão constante, mas a tensão constante produz rigidez, e o rígido quebra. Já o que é flexível, dança. O bambu resiste ao vento não porque é forte, mas porque ele se curva, e isso é o fluxo, a capacidade de se mover com a vida, não contra ela. Você pode continuar tentando controlar cada variável, ou pode começar a ouvir o que a vida está tentando te dizer em silêncio. Você pode insistir naquele caminho que claramente está te secando por dentro, ou pode ter coragem de parar e perceber que havia uma trilha escondida ao lado, esperando você desistir de forçar a entrada errada. O fluxo não exige que você abandone seus sonhos, mas que você pare de se destruir para atingi-los. Pensa nisso. Quantas vezes você conseguiu o que queria, mas perdeu a si mesmo no processo? O que adianta conquistar o mundo se você chega lá exausto, desconectado, vazio? É por isso que tantas conquistas parecem amargas, porque foram feitas com sangue, mas sem alma. A alma não trabalha sob pressão. Ela floresce no espaço, no tempo, no cuidado.
E o mais louco? Quando você cuida de si, quando desacelera, quando solta, as coisas boas começam a aparecer sem que você precise implorar por elas. Relacionamentos mais saudáveis, oportunidades mais alinhadas, ideias mais criativas, resultados mais sustentáveis. Não porque a vida se tornou fácil, mas porque você parou de resistir ao que ela já estava tentando te dar. Sabe aquela sensação de estar constantemente nadando contra a corrente? Talvez porque você esteja mesmo. Você está lutando contra o tempo, contra as pessoas, contra o destino. Mas o pior, está lutando contra si mesmo. E talvez esse seja o momento de parar. Não de parar de sonhar, mas de parar de tratar cada passo como uma guerra. A guerra interna cria uma atmosfera que intoxica tudo, e a paz que você busca fora só vai chegar quando você a cultivar dentro. Fluir não é se render ao acaso, é dançar com ele, é aprender a fazer a sua parte e deixar que o universo faça a dele. É agir com clareza e esperar com leveza. É confiar que, se algo não veio, ou não era para ser agora, ou não era para ser de jeito nenhum. É entender que o que é seu te encontra, mas só se você estiver em um estado de estar encontrável. E para isso você precisa parar de correr, parar de gritar, parar de se mutilar emocionalmente só para provar que está tentando. Respira. Você chegou até aqui. Você sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. Você aguentou dores que ninguém viu. Você está cansado, mas está vivo. Agora talvez seja a hora de algo novo. Não mais um objetivo, mas uma nova forma de existir. Menos pressão, mais presença, menos controle, mais confiança, menos grito, mais fluxo. Porque no fim, a vida não precisa ser forçada. Ela só precisa ser permitida. Então, talvez a vida não precise mais da sua força. Talvez ela esteja só esperando sua permissão. Permissão para fluir, para acontecer sem que você precise empurrar tudo com os ombros tensos e o peito em guerra. Você passou tempo demais acreditando que esforço era sinônimo de merecimento. Mas a verdade é que o que é real não exige luta constante, exige presença. E estar presente não significa inércia, significa coragem. Coragem de viver sem saber o que vem. Coragem de se entregar sem garantia. Coragem de sentir, mesmo quando não há controle. Porque no fim, as melhores coisas da vida são aquelas que surgem no meio do caos. Quando você finalmente para de brigar com ele. Você não precisa vencer a vida. Você precisa dançar com ela. Eu confesso, houve um tempo em que eu forçava tudo. Cada projeto, cada relacionamento, cada manhã. Eu acordava com a sensação de que, se eu não controlasse tudo, o mundo desmoronaria. E o mais triste, desmoronava mesmo. Não porque a vida me sabotava, mas porque eu mesmo criava resistência a tudo o que tentava me acontecer. Até que um dia, esgotado, eu parei. Não por sabedoria, mas porque o corpo e a alma não aguentavam mais. Foi ali, no meio da rendição mais silenciosa, que algo se abriu. Comecei a ver que a vida não estava me punindo. Eu é que estava bloqueando. E aos poucos, sem manual, sem urgência, comecei a soltar. E tudo mudou. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, saiba, não é tarde. Nunca é tarde para parar de forçar e começar a viver. Do meu caos ao seu, obrigado por estar aqui. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. E agora, antes de você sair flutuando por aí em estado de iluminação instantânea, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Porque até o algoritmo precisa de um empurrãozinho leve, com fluxo, claro. E tem um vídeo aqui na tela que talvez não seja o que você espera, mas talvez seja exatamente o que você precisa ouvir agora. Clica lá, deixa a vida te surpreender. A gente se encontra no próximo mergulho, ou no próximo silêncio.